Olá pessoal, sou o professor Fred Sauer e essa é a nossa segunda aula de arquitetura de computadores, onde nós vamos agora discutir algumas técnicas de conversão entre bases. Claro que para a gente chegar nesse ponto, antes eu vou fazer aqui um breve discurso sobre alguns conceitos de sistemas de numeração para vocês entenderem o conceito das bases, né, e do porquê da gente precisar aprender, né, a lidar com bases diferentes da base 10, que é a base na qual nós estamos habituados a trabalhar, né, a aprender tudo que a gente aprendeu de aritmética e tudo mais, sempre foi baseado no sistema de base 10, né, em função de uma série de conveniências, né, os números dos dedos das mãos, conceito da antiguidade e tudo mais. Mas acontece que, como nós já discutimos, né, na aula anterior, para os computadores, usar sistemas na base 10 não é adequado, porque eu teria muita dificuldade entre distinguir de uma grandeza e outra. Já em sistemas elétricos, né, eletrônicos, como é o caso dos computadores, usar base 2 é perfeito, porque eu posso usar uma grandeza negativa, valendo um número, uma grandeza positiva, valendo outro, e nunca uma grandeza negativa vai se tornar positiva e vice-versa. O máximo que nós vamos ter com atenuação é essas grandezas sendo zeradas, né, virando zeros. Então, usar a base 2 para computação é ótimo, mas a base 2 ela tem uma grande inconveniência, que é o tamanho do número, né? Quanto menor a base, maior fica o número escrito. Então, como nós trabalhamos com números muito grandes e muitos caracteres e tudo mais nos computadores, a representação interna, ainda que seja na base 2, né, ela não é tão conveniente. Então, nós, programadores, desenvolvedores, né, engenheiros de computação, usamos fazemos muitas tarefas, principalmente na parte de desenvolvimento, usando as bases 8, né, o octal, e a base 16, o hexadecimal. Eu, por exemplo, que sou profissional da área de suporte, trabalho com rede de computadores, uso hexadecimais o tempo todo, não só para representar endereços MAC, né, endereços físicos de computadores, mas também com o advento do IPv6, né, ainda na década de 90, o decimal já passou a não ser tão adequado para representar os endereços IP. Então, os endereços IPv6 eles são representados em hexadecimal e existe toda uma lógica de tratamento para esses endereços. Então, é extremamente importante para nós conhecermos essas bases diferentes, trabalharmos com isso. Vocês vão lidar com isso em várias disciplinas nossas. Então, é importante que vocês montem, né, consolidem agora uma boa base sobre bases e conversões entre elas, né? Bom, então, já adiantei esse assunto, né? Nós vamos, nessa aula de agora, discutir os conceitos básicos, né, da formação de agrupamentos de números para representar quantidades e, no caso, para isso nós usamos as bases. Como que nós fazemos para converter valores entre essas bases? É claro que o tempo, infelizmente, é curto, então eu vou me focar apenas nas bases que nós mais utilizamos, né, nas operações aritméticas também, que são mais utilizadas. E lembrando sempre da importância, né, da gente saber conhecer isso, porque vocês vão usar isso a vida toda. Eu não tenho um dia na minha vida que eu não tenha que fazer pelo menos uma conversão de decimal para binário, né, por conta de endereçamento IP, como eu vou mostrar no exemplo agora do próximo slide, né? Meu dia a dia é esse, né? O cliente reclama comigo que não está conseguindo acessar a rede. Aí eu peço para ele, por favor, verifica qual o endereço que está configurado na sua estação. Aí ele me diz 192.168.0.129. Né? E aí eu imediatamente já entendo por que ele não está conseguindo acessar a rede se ele estiver conectado à rede 192.168.0.0/25. Né? A gente vai aprender na disciplina de rede de computadores, esse barra 25 é o número de bits de rede que esse endereço possui. E aí eu percebo que, na realidade, a rede a qual pertence essa estação de trabalho, esse endereço ao qual
que foi configurado na máquina dele, 192.168.0.129, com a máscara barra 25, pertence à rede 192.168.0.128 e não à rede 0.0. É claro que isso, com a prática, eu já faço de cabeça, mas a base para eu fazer isso, para eu ter esse diagnóstico, está exatamente na necessidade, na facilidade de converter o número 129 para binário, que dá 1, 0000000 1 novamente. Então são 8 números ao todo, sendo que o primeiro número é 1, o último é número 1. E como a máscara é barra 25, esse primeiro número, que é o que representa 128 no numeral, convertido para decimal, ele não entra na parte de rede. Então, basicamente, o que aconteceu é que alguém, na hora de configurar, o endereço configurou errado, pegou um número de outra rede e configurou na máquina dele. Então, isso para mim, se eu não soubesse fazer conversões de decimal para binário e vice-versa, seria praticamente impossível eu fazer esse diagnóstico tão trivial e tão facilmente, né, do que eu faço, já que conheço as técnicas de arquitetura de conversão de base. Tá certo? Vocês também, sua grande maioria, devem trabalhar com desenvolvimento de aplicações e bons programadores são aqueles que sabem usar a memória que os seus dispositivos de hardware possuem, né? Por mais que nós tenhamos hoje uma quantidade de memória bastante generosa, né? As aplicações também estão cada vez mais pesadas e cada vez mais exigentes. Então, uma aplicação ela é tão melhor quanto mais desenvolta ela é, quanto mais rápido ela consegue responder às solicitações do usuário. E essa rapidez necessariamente passa pela alocação em memória, né? Você alocar os seus dados mais próximo dos registradores, né? Colocar em memória principal aquilo que efetivamente vai precisar ser necessário, né? Na execução dos seus processos, e por conta disso você vai ter que se referir às posições de memória, e isso tipicamente é feito através das ferramentas de desenvolvimento em hexadecimal. Como eu disse a vocês, né, os números são muito grandes, não é conveniente para nós humanos usarmos os números binários para identificar posições de memória, então nós usamos normalmente hexadecimais. E aí, por conta disso, saber converter é absolutamente fundamental. Não só converter, mas converter, somar, para saber aonde que inicia a próxima variável, por exemplo. Também para debugar problemas, né? Na área de segurança também é muito importante para você, por exemplo, saber exatamente aonde inserir uma determinada informação na memória para invadir um sistema ou para testar a robustez de um determinado sistema. Ok? Bom, então espero que vocês estejam motivados. Vamos então começar a entender aqui a teoria, né, de conversão de bases. Primeiro, é importante entender que nós, seres humanos, desde a antiguidade, né, passamos a usar símbolos para representar ideias a serem expressadas. Então, letras, caracteres, né, símbolos tipicamente relacionados com aritmética, como, por exemplo, sinal de mais, sinal de menos, né, todos eles representam uma ideia, né? O símbolozinho de mais representa uma soma, um acréscimo, né? O de menos, uma subtração, uma retirada de alguma coisa. O número, o numeral, né? Como nós vemos aí no slide, o numeral 2, representa uma quantidade, né? Via de regra. Mas uma quantidade de quê? Né? Depende do conjunto, depende do contexto, né? No qual eu esteja inserido para poder utilizar aquele símbolo. Como eu disse a vocês no início da discussão, o alfabeto decimal, né, o sistema decimal, na realidade, ele é extremamente adequado para nós pelo fato de nós termos 10 dedos, né, e isso facilitar, desde a infância, facilitar a fazer somas, a subtrações e tudo mais, né, é um processo bem interessante, né, todo mundo um dia aprendeu a somar ou usou, né, os dedos para auxiliar no processo de somas e subtrações, né? Então é claro que o sistema decimal está bem mais presente aí no nosso dia a dia. Bom, existem basicamente dois tipos de sistemas de numeração, os posicionais e os não posicionais. Mas no passado,
né? O sistema romano, que até hoje ele é bastante utilizado, né? Principalmente na arte, para representar eras, né? E tudo mais, séculos e tudo mais, ele não é adequado à aritmética, porque ele é não posicional, né? A letra M representa 1000 independentemente da posição que ele esteja no número, né? O X representa o 10, independentemente da posição que ele esteja no número completo. Então, ele não é adequado à aritmética. Já o sistema decimal, que é um chamado sistema posicional, o número 1, por exemplo, se ele tiver na primeira casa do número decimal, ele representa a unidade. Se ele estiver na segunda casa, ele representa uma dezena. Se ele estiver na terceira, ele representa uma centena. E assim sucessivamente. É isso que nós chamamos de sistema posicional, onde o símbolo, né, o numeral, ele vai ter um valor diferente de acordo com a sua posição. Ele, na verdade, vai representar grupos de unidades, de dezenas, de centenas. Cada vez que ele passa de uma casa para outra, ele tem um valor diferente de acordo com a sua posição. E exatamente daí vem o conceito de base, né? Como eu falei, por exemplo, quando é que você sai de uma casa decimal e passa para a seguinte, quando você completa um conjunto decimal daquela posição anterior. Então, por exemplo, imagina um sistema de velocímetro de automóvel. Né? Então, a primeira rodinha lá do velocímetro vai rodar a cada quilômetro. Né? 1, 2, 3, 4, 5 e tal, até chegar a 9. Quando chegar a 9, o que vai acontecer? Na próxima virada, ele vai voltar para zero e vai passar o número 1 para a esquerda. O que significa isso? Que eu alcancei 10 unidades, tá certo? Que é a minha base, base 10. Já do lado esquerdo, né, esse número ele só vai virar 2, né, ele só vai alcançar a segunda posição depois de passar novamente por uma base completa. 10 unidades, né, formando mais uma dezena. Então, cada um dos símbolos do velocímetro, né, de acordo com a sua posição, representa 10 vezes, né, o símbolo da unidade anterior, o símbolo da posição anterior. Então, essa mecânica, essa dinâmica, né, que foi utilizada, como nós vimos na nossa primeira aula, né, com a Pascaline, e naturalmente, né, foi utilizada em todos os outros computadores após isso, é extremamente intuitiva, extremamente simples, tá certo? Mas é rigorosamente a mesma ideia, a mesma noção que nós vamos usar para outras bases. Base 5, base 8, base 16, qualquer outra base. Sempre vai rodar, vai virar o algarismo do lado esquerdo da posição quando alcançar um número de elementos na base direita. Então, suponhamos que eu tivesse um velocímetro na base 8. O que vai acontecer? Na base 8, eu tenho 8 símbolos. Que símbolos são esses? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Totalizando 8 símbolos. Então, no meu velocímetro, quando eu chegasse no valor 7, o próximo número seria 0. E o número à esquerda seria 1. Qual o significado desse número 1 à esquerda nesse velocímetro? 8 unidades. Uma base. Então, eu teria uma base mais 0 unidades nesse velocímetro hipotético. Tá ok? Bom, essas bases e a comparação entre essas bases é feita, claro, vamos fazer aqui de uma maneira bastante didática, né? De forma comparativa. Né? Inevitavelmente, para nós que estamos acostumados com a base 10 no nosso dia a dia, todas as minhas explicações, as minhas referências vão ser comparativas à base 10, sem dúvida. Então aqui, por exemplo, nessa tabela, eu estou mostrando para vocês, né, são 4 colunas, onde eu boto aqui os números em binário, os números em decimal, os números em octal e os números em hexadecimal. Na realidade, essa coluna do octal, ela também poderia ser continuar a partir do 7, como eu acabei de explicar agora no slide anterior. Poderia ser 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7. Depois o próximo seria o quê? 2, 0, depois 2, 1, 2, 2. Quer dizer, eu continuaria. Mas a ideia aqui, como eu falei, é uma ideia de comparação. É mostrar esses três sistemas, que são em cima dos quais nós vamos discutir, né, aqui a nossa aula de hoje, né, vão ser os sistemas binário, octal e hexadecimal, em comparação com o decimal.
Então, nós observamos aqui que, pensando no velocímetro, no caso, na base 2, o binário, a primeira coluna, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui meu velocímetro com as 4 posições e a primeira rodela, ela simplesmente vira 1. E ela não tem outra posição, porque se ele é binário, a base é 2, o seu conjunto universo, S, é igual a 0,1 apenas. São dois números na base, 0 e 1. Então, toda vez que a gente falar base 5, qual é o maior número que eu tenho? É o 4. Não preciso raciocinar. Vamos supor que eu criasse um sistema na base 23. Qual seria o maior número que eu teria dentro do meu conjunto universo de possibilidades? Seria 22, de 0 a 22, 23 unidades. Então, na primeira coluna nós temos a base 2, então o maior número é 1. Então, o que vai acontecer? É muito fácil, é só imaginar isso como um velocímetro. O primeiro número é 0, depois é 1, depois é 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Procurem fazer essa tabela várias vezes. É muito simples, muito fácil de fazer e vocês vão precisar demais fazer essa tabela para fazer as nossas provas e fazer os nossos exercícios. Né? A gente vai discutir isso em sala de aula. Eu não me incomodo de usar calculadora, desde que seja calculadora simples, né? De apenas de 4 operações, não pode ser programável. Mas a tabela você tem que saber fazer sozinho, sem precisar da ajuda do auxílio de calculadora ou de enunciado, tá certo? Então aqui o decimal, como eu falei, apenas para comparação, né, representando o número de unidades que eu tenho no sistema decimal, tá certo? O octal, que é um sistema, como eu já falei, se a base é 8, então eu tenho 8 símbolos, né, de 0 a 7, então ele vai até 7, o símbolo, e o hexadecimal, que vai, no caso, até 16. É um sistema bastante utilizado, principalmente por conta dos grandes números que nós usamos em computação. Então, é o sistema hexadecimal. Mas por que hexadecimal? Porque ele também usa a base 2, né? 2 elevado a 4 é igual a 16. Então, as conversões entre decimal, octal e hexadecimal são triviais, né? Então, eventualmente, um sistema de base 32, um sistema de base 64, podem até vir a ser criados no futuro para tornar ainda mais compacta a representação. Mas, por enquanto, o sistema hexadecimal ainda nos atende com facilidade. Tá certo? Então, no caso, as conversões entre octal e binário não vão usar 4 posições da primeira coluna dessa tabela. Vão usar apenas 3 posições, certo? Ou seja, vai de 0, 0, 0 até 1, 1, 1. Esse 0 à esquerda aqui, não significativo, não vai precisar ser utilizado nas nossas tabelas, como vocês vão poder ver a partir dos nossos próximos slides. Bom, então a gente tem várias formas didáticas, né, de apresentar esse conceito de base, mas esse aqui eu acho que é o mais intuitivo, o mais interessante, né? Então imagina que nós tenhamos aqui um conjunto de objetos a ser contabilizado, né? E nós vamos fazer isso aqui em bases diferentes para você poder compreender o conceito da base, certo? Então, o primeiro deles aqui, na base 10, muito simples, né? Então, se eu tenho a representação na base 10, esse meu conjunto universo, ele tem os algarismos, né, de 0 a 9, né? São 10 algarismos ao todo, né? O zero sempre entra nessa conta. E o significado do zero é o conjunto vazio, o significado 9, 9 unidades. Né? Então, a base 10 representa essa situação. Quando eu tenho 10 elementos, na verdade é o quê? Uma base mais 0 unidades. Certo? Por isso que eu não tenho aqui nenhuma representação com 10 bolinhas. Né? Eu já usaria a próxima casa decimal. A representação aqui que nós vemos do lado direito do slide, na base 4, mesmo raciocínio, né? Se a base é 4, o maior algarismo é 3, então eu tenho de 0 a 3 unidades. Na base 2, eu só tenho os algarismos 0 e 1, para representar os, os meus elementos, certo? Então, essa representação em bases, ela pode ser feita da seguinte maneira, né? O algarismo ele fica entre parênteses e do lado direito, subscrito, né? Um desvio de aproximadamente 25% abaixo,
o número que representa a base. Então, esse número aqui é 1011 na base 2. Isso é muito importante, porque existe também o número 1011 na base 8, 1011 na base 16, 1011 na base 10. Então, é absolutamente fundamental eu representar qual é a base dele fora de parênteses, porque senão eu posso estar tratando de um número que contém unidades diferentes, ou seja, que representa um número de unidades diferentes. 1011 na base 10 é 1011. 1011 na base 2 definitivamente não representa 1011 unidades, como vocês vão ver aqui nas nossas conversões, certo? Bom, 342 aqui, estou representando na base 8, só uma dica, né? Se eu estou falando que é na base 8, nunca eu poderia ter aqui entre parênteses o numeral 9, por exemplo, né? Muito menos, nem 8 também. O maior número que eu posso ter na base 8 é 7, ok? E aqui uma curiosidade, o único número que dispensa a representação da base é justamente o numeral na base 10. Então, aqui, 257 na base 10, eu posso representar com ele entre parênteses, com a basezinha aqui em subscrito, ou apenas 257. Então, nas minhas provas, exercícios, se o numeral não estiver com a representação da base, ele está na base 10, não precisa perguntar. Tá certo? Agora, se ele tiver qualquer tipo de representação diferente dessa, tem que se usar a base efetivamente representada, tá? E pergunta que o aluno sempre faz: ah, professor, na hora da resposta, se tiver na base 10, preciso colocar? Óbvio que não. Essa convenção é uma convenção internacional. Então, se ele está na base 10, se ele não está com nenhuma representação de base, eu já sei que ele está na base 10, ok? E aqui, lembrando sempre, os algarismos em hexadecimal, eles vão de 0 a 9 e depois eu uso letras de A a F para representar 10 unidades, 11 unidades, 12 unidades, 13 unidades, 14 unidades e 15 unidades, respectivamente, de A a F, como nós vamos exercitar mais adiante. Certo? Bom, então vamos entender esse conceito da base graficamente. Imaginemos o número 43 na base 10. Então, na base 10 é fácil, é trivial, né? São 43 bolinhas que foram oportunamente aqui organizadas de forma a você visualizar que eu tenho 4 fileiras de 10 unidades e uma fileira de 3 unidades, certo? Então, a representação ela está extremamente intuitiva, né? O algarismo 4 ali, mais à esquerda do número, representa a quantidade de dezenas, que eu tenho a quantidade de bases completas, e o algarismo 3, né, na representação, são as unidades que sobraram. Então, se eu... Claro, a gente não faz isso quando está lidando com base 10, mas vai facilitar bastante para entender as outras bases. Se eu reunir, se eu agrupar essas bolinhas em bases, o que vai acontecer, né? Então, olha aqui, agrupei as 4 primeiras fileiras em 10 unidades. Tá? Cada um deles aqui tem exatamente 10 unidades. Então, eu tenho uma base para cada um deles. Eu tenho uma base para cada um deles. E sobraram 3 unidades. Então, como é que eu monto esse número? São 3 unidades, né? E mais 4 dezenas. Certo? Observem a cor, né, que está representando ali os agrupamentos. Isso por enquanto está fácil de entender, mas quando a gente usar uma base menor, a coisa vai ficar um pouco mais confusa. Então, está aqui o meu número na base 10 sem dificuldade. Agora, essas mesmas 43 bolinhas, 43 unidades, podem ser representadas na base 3, cujo algarismo seria esse aqui, 1, 1, 2, 1 na base 3, é exatamente 43 na base 10. Então, se eu colocar aqui as mesmas 43 bolinhas e dessa vez agora agrupá-los em 3 unidades e depois grupos de 3 unidades, que seria a próxima casa decimal, perdão, a próxima casa de base, né, de base 3. E depois grupos de 3. Parece confuso, né? Mas vamos fazer isso graficamente que fica fácil. Primeiro eu vou separar os grupos de 3. Então tá lá, 3. O que aconteceu? Sobrou 1. Então esse meu 1 já vai passar, já vai para a formação do número, certo? Logo a seguir, que é a sobra, é a última casa. Logo a seguir, aquela casa onde está o numeral 2. O que eu vou fazer? Eu vou continuar reunindo em grupos de 3 unidades. Certo? Então, o numeral 1 que sobrou lá. Então, agora, grupos de 3 unidades. Então, o que aconteceu? Sobraram 2 de 3.
Então, é o próximo número. É isso? Agora, grupos de grupos de grupos de 3. Pronto, eu só tenho um. Né? Então, esse é o número mais à esquerda, esse é o que sobrou, que é o próximo número em laranja, né? Eu acho agora, mais para rosa, né? Para rosa, isso, e agora o verde, que é o de grupos de grupos de grupos de 3 unidades. É claro que você não vai fazer assim, não precisa fazer assim, mas é só para entender como que se manipula, né, elementos em bases diferentes, sendo que eles são representados com símbolos gráficos diferentes, mas eu estou me referindo exatamente às mesmas quantidades de elementos, de unidades. Certo? Então, o numeral 43 na base 10 é rigorosamente a mesma coisa que um 1, 2, 1 na base 3. Certo? Bom, então agora vamos começar a aprender a converter bases, né? A gente, infelizmente, não tem muito tempo, é muito conteúdo dentro da disciplina, então temos que ser bastante objetivos. Qualquer número em qualquer base pode ser convertido para a base 10 da seguinte forma. Eu vou multiplicar cada símbolo desse número pela base na qual ele está sendo representado, elevado à posição dele no numeral original. Então, por exemplo, o número 1A7B na base 16. Esse número ele tem 4 símbolos, 1, A, 7 e B. E a posição de cada símbolo desse, começando sempre do zero, tá certo? Vai ser o B na posição 0, o 7 na posição 1, o A na posição 2, o 1 na posição 3. E a conversão desse número, então, para decimal vai ficar cada numeral desse multiplicado pela base elevado pela sua posição. Então, vai ser 1 vezes 16 elevado a 3, mais o A, cujo valor na base 16 correspondente em decimal é 10, certo? Então, vai ser 10 vezes 16 elevado a 2, mais 7 vezes 16 elevado a 1, mais o valor de B, que é 11, né, no caso na tabela, vezes 16 elevado a 0. Parece confuso, né? Então, vamos ver tudo devagarzinho, direitinho, com apoio, com auxílio gráfico agora. Bom, então, para eu fazer essa conversão, é interessante que eu tenha aqui a posição identificada, antes de mais nada. O B está na posição 0, o 7 na posição 1, o A na posição 2 e 1 na posição 3, como eu falei. Certo? O A na base 16, correspondente, né, a decimal, tem o valor de 10 unidades, né, corresponde a 10 unidades, e o B corresponde a 11 unidades. Então, agora eu vou montar a minha equação, como eu disse a vocês, de forma a alcançar o valor na base 10. Então, vai ser 1 vezes 16 elevado a 3, observem lá a posição, mais 10 vezes 16 elevado a 2, mais 7 vezes 16 elevado a 1, mais 11 vezes 16 elevado a 0. Certo? Daí, ó, 1 vezes 16 a 3, 10 vezes 16 a 2, 7 vezes 16 a 1, 11 vezes 16 elevado a 0, que dá isso daqui. Tá? Como eu já falei, na prova vocês vão poder usar a calculadora, né? Aquela calculadora simples, bastante básica, 4 operações, mas é suficiente. Então, o número 1A7B é equivalente a 6.779 na base 10. Né? Vamos usar o mesmo raciocínio agora para converter 1043 na base 5, certo? Então, da mesma forma, o 3 vai estar na posição 0, o 4 na posição 1, o 2 na posição 2 e o 1 na posição 3. Então, vai ser 1 vezes 5 elevado a 3, mais 0 vezes 5 elevado a 2, mais 4 vezes 5 elevado a 1, mais 3 vezes 5 elevado a 0. É isso? Então, está aqui, ó, 1 vezes 5 elevado a 3, 0 vezes 5 elevado a 2, 4 vezes 5 elevado a 1, 3 vezes 5 elevado a 0. Se vocês fizerem a somatória na calculadora, vai ver que vai dar 148. Ah, professor, mas e se o número for fracionário, for decimal lá, tiver casas decimais? Sem problema nenhum, né? A única diferença é que agora eu vou ter, além desse posicionamento à esquerda da vírgula, né? 0, 1, 2, eu à direita da vírgula eu vou ter um posicionamento negativo.
Então, esse 0 está na posição menos 1, o 1 está na posição menos 2, o outro 1 está na posição menos 3. E eu vou montar a equação da mesma maneira. Olha, na base 2, 1 vezes 2 elevado a 2, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0, mais 0 vezes 2 elevado a menos 1, mais 2 vezes 2 elevado a menos 2, mais 2 vezes 2 elevado a menos 3. Então, está aqui a equação, né, que eu acabei de digitar para vocês, e a solução da equação trivial, ainda mais com auxílio de calculadora, né, vai dar aqui 5,375 na base 10. Tá? Observa que eu nem representei aqui na base 10 148, nem 5,375, porque não há necessidade na base 10 de representar, certo? Então, aqui mais fácil, mais trivial, dá até para fazer de cabeça. Posição dos números, né? 0, 1, 2, 3, 4. Então, o último está na posição 4. Então, vai ser 1 vezes 2 elevado a 4, mais 1 vezes 2 elevado a 3, mais 1 vezes 2 elevado a 2, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Né? E esse número vai dar, então, 29 se vocês fizerem a conta. Não é fácil? Bem simples, né? Então, a conversão de um número em qualquer base para decimal é feita dessa maneira. Bom, agora vamos ver como que a gente faz conversão entre dois números, entre números, né? Na base 2 e na base 8. O que que existe em comum entre a base 2 e 8? Ora, 2 também é, 8 é potência de 2, assim como 2. Né? 2 elevado a 1 é igual a 2, 2 elevado a 3 é igual a 8. São potências entre si. Então, as conversões são triviais. Inclusive, tem várias técnicas que podem ser utilizadas para se fazer essa conversão. Mas nós vamos usar essa tabelinha. Eu quero que vocês se habituem a montar essa tabelinha. Faça, é a tabelinha do velocímetro, né, do carro que eu falei para vocês. Começa com 000, depois 001, 010, 01, 100, 101, 101, tudo completo. 0 a 7, na base 8. Certo? E vocês vão usar isso aqui em vários exercícios nossos. Então, por exemplo, eu quero converter esse número gigante aqui, ó, 637,254 na base 8 para a base 2. Olha como é que é fácil, como é que é simples, trivial. Eu pego o número, separo o número, tá vendo essas barrinhas azuis aqui, e eu pego na tabelinha o valor de cada número desse e vou preencher na tabelinha. Então, por exemplo, o numeral 6, ele é equivalente a 110, então eu vou lá e preencho 110. O numeral 3, 011. Cuidado que esse número à esquerda aqui passa a ser significativo quando há números à esquerda dele. Então, o 3 eu tenho que preencher com esse 0 aqui, ó. 0, 1. O 7 é 111. O 2 é 010, o 5 é 101 e o 4 é 100. Juntando todos esses numerais, claro que aqui se houvesse um algarismo à esquerda, seria não significativo, né? Tem esse número gigante aqui. Agora vamos fazer o inverso. Vamos pegar esse número e vamos convertê-lo para a base 8. O que que eu vou fazer? Eu vou da direita para a esquerda, separar ele de 3 em 3. Agora, coincidentemente, o número foi múltiplo de 3, é divisível por 3, né? Esse aqui é o número de posições, né, que eu quero dizer, mas vocês vão ter várias situações em que não é uma divisão perfeita. Então, daí a importância de você tomar o cuidado de fazer sempre da direita para a esquerda, do menos significativo para o mais significativo, porque senão vai dar errado, vai dar diferença. Então, fazendo essa separação, ou seja, aqui a primeira barra eu coloquei no numeral 110, certo? Depois é que eu fui puxando para a esquerda e aqui, coincidentemente, acabei ficando com 3 numerais. E aí eu posso fazer a minha conversão, tanto faz da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita, né? De acordo com a tabela, eu vou procurando os números e vou preenchendo, né, dentro da minha tabelinha. Não é fácil? Bem simples, né? Então, essa conversão entre 2 e 8 daria esse número aqui. Certo? Então, vamos agora fazer alguns exercícios onde vocês vão ver que esse lugar comum, né, de fazer a divisão e ter sempre de 3 em 3 não é verdadeiro. Daí a importância de você fazer sempre da direita para a esquerda. Então vamos lá. Primeiro, eu quero converter esse número grande da base 2, né, 111010111 para a base 8. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir
de 3 em 3 posições, da direita para a esquerda. Mas antes disso, o que é que eu tenho que fazer? A minha tabelinha. Eu tenho que ter a tabelinha lá, bonitinho, da base 8, disponível, porque senão eu não vou ter rapidez nessas conversões. Então, busco lá a minha tabelinha. Pronto, agora a tabelinha está aqui disponível no canto direito do slide. E eu vou fazer a divisão, direita para esquerda, certo? Então, pego os 3 primeiros números, depois os próximos 3, e aí sobraram mais 3. Vou lá para a tabelinha sem nenhuma dificuldade, né? 1 é correspondente a 7, 0, 0 é correspondente a 2. Então, sem nenhuma dificuldade, fiz a conversão. Agora do próximo número, de novo, vou pegar de 3 em 3, né? Então, o primeiro número lá, segundo número, terceiro número e ponto. Aconteceu o que eu havia previsto. Se eu tivesse feito a divisão desses números da esquerda para a direita, ia dar um número completamente diferente. Então, daí a importância de você tomar cuidado de sempre fazer essa divisão da direita para a esquerda, ou seja, do menos significativo para o mais significativo. Então, agora, fazendo a conversão, eu vou ter 4 posições nesse algarismo na base 8, né, correspondente aos numerais 001, 010, 01 e 11, conforme nós dividimos lá em cima. Então, o numeral vai ser esse. Fazendo agora de forma invertida, muito simples, vou pegar cada algarismo isoladamente, né, separadamente, e vou converter cada um deles para uma sequência de zeros e uns. Né? Então, o número 7 é 111, o número 2 é 010, e olha o que aconteceu. O 3 é 011. Esse zero à esquerda eu não preciso representar. Ah, mas se eu representar está errado? Não, eu não vou tirar ponto de você por causa disso, até porque os computadores preenchem, né? Se a célula de memória tem 8 bits, todos os 8 bits sempre estarão preenchidos, certo? Se eu não tiver algarismos significativos à esquerda, isso vai estar preenchido com zeros, ok? Mas tem que tomar cuidado para não colocar zero aonde não deve, tá certo? Mesma coisa eu vou fazer no próximo exercício, 673. Vou dividir cada um deles e vou verificar na tabela quais são as correspondências entre cada sequência de 3 algarismos na tabela para os numerais na base 2. Ok, pessoal? Muito fácil, muito simples, né? Bom, então vamos agora para um nível um pouco mais alto, né? Agora eu preciso fazer conversões entre a base 2 e a base 16. Bom, entre a base 2 e a base 16, eu também tenho a coincidência, né, de que ambos são potências de 2, né? 16 é 2 elevado a 4. Então, da mesma forma que eu fiz para a base 8, eu vou usar o auxílio de uma tabela, só que essa tabela vai ter 4 algarismos, né? 0 e 1, tá certo? Entre 0 e 1, desde o 0000 até o 1111. Muito fácil de montar essa tabelinha usando lá a técnica do velocímetro, certo? E as conversões vão ser feitas rigorosamente usando a mesma sistemática da base 8. Ou seja, se eu vou converter um número na base 16 para a base 2, eu vou pegar cada símbolo, vou consultar na tabela dele qual é a correspondência na base 2 e vou preencher na sua posição. Vou montar o numeral, deixando ou não os algarismos, os zeros à esquerda, né? O que eu digo à esquerda, apenas do primeiro dos algarismos. No caso aqui, a letra A. Tá certo? É claro que os outros intermediários, todos os zeros têm que ser considerados. Observem aqui o 3. Se eu não tivesse representado 00 antes do 11, o número sairia completamente diferente, certo? Então, cuidado com isso. Observem aqui, por exemplo, né, que na conversão, na letra B, desse número na base 2 para a base 16, dividindo o número em 4 posições, lá na final eu vou ter apenas o número 1, que preenchido com zeros à esquerda, esses 3 em vermelhinho aqui, né, na tabelinha tem a correspondência ao numeral 1 na base 10, né, na base 16, sem nenhuma dificuldade. Ok? Então vamos fazer aqui alguns exercícios, mesma sistemática, né? Vou pegar a minha tabelinha de apoio, sem ela não consigo fazer as conversões, e o próximo passo é dividir o número da direita para a esquerda em 4 posições, 4 em 4 posições. Então eu vou dividir, vou botar uma barrinha aqui no 101, depois aqui no 1101, e aí eu fico com um zero sobrando,
que, colocando-se 2 zeros à esquerda, tem aqui a correspondência com o numeral 2, na base 16, tá? Então, vamos fazer isso. Primeira barrinha, segunda barrinha, sobrou isso. Fazendo aqui, né, a composição e procurando na tabela, eu tenho, então, a correspondência desse numeral a 2dB. Fazendo o procedimento inverso, eu vou pegar cada numeral separadamente e vou verificar quais são os 4 símbolos na base 2 correspondentes. Então, por exemplo, o 6 é 0110, o 0 é 0000, sempre 4. E o 3 é 0011. Esses dois zeros é que aqui, nesse caso, podem ou não ser representados, porque eles não vão ser significativos. Certo? Então, está aqui, eles estão aqui sendo representados, mas na hora de passar para a numeração final, para a representação final, eu posso ou não representar esses dois zeros. Certo? Bom, mais uma vez fazendo a conversão no número na base 2 para a base 16, usando então as barrinhas para separar de 4 em 4. Né? Mais uma vez eu tive uma sobra aqui de apenas 2 algarismos, né? Vão ser complementados com zeros, e eu vou ter uma conversão trivial, certo? Usando a nossa tabela, observe aqui, ó, 1101, correspondente ao D, né? A letra D na tabela. E o último exercício, F50 na base 16, convertendo aqui para a base 2, eu vou pegar separadamente cada símbolo, né? O F é correspondente a 1111, o 5 é correspondente a 0101 e o 0 é correspondente a 0000. Vou colocar esses 3 elementos aqui, vou juntar o número, né? E pronto, voilá, eu tenho ele na base 2. Ok, pessoal? Bom, agora, conversão entre a base 8 e a base 16. Como eu falei para vocês, vocês procurando na internet vão encontrar várias técnicas diferentes. Eu procuro sempre mostrar a técnica que eu particularmente considero mais didática, mais simples, né, mais imediata de ser compreendida, mas vocês podem usar na prova e no dia a dia de vocês a técnica que vocês quiserem, não tem problema nenhum. Eu, basicamente, gosto de usar essa técnica, né? Eu, na verdade, acabo convertendo tudo para binário, né? Faço tudo para binário e de binário converto para outras bases. Para mim, eu faço isso até de cabeça, mas é a prática que me fez chegar nesse ponto. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Período passado, eu tive um aluno que fazia tudo na base 10, convertia tudo para a base 10. Acho muito mais difícil, muito mais passível de errar, mesmo usando calculadora, mas é questão de gosto de cada um. A técnica não importa desde que o resultado esteja correto. Então, fazendo aqui do meu jeito, da minha forma, eu vou, se eu preciso converter o número da base 8 para a base 16 ou vice-versa, fica muito mais fácil convertendo para a base 2, porque a base 2, por exemplo, se o número está na base 8 e eu vou converter para a base 2, cada algarismo na base 8 vai corresponder a 3 algarismos na base 2. Se eu vou converter o número na base 16, vão ser 4 algarismos. É só eu reorganizar depois esses algarismos, né, no número correspondente à respectiva base. Então, por exemplo, eu quero converter aqui o número 3174, que está na base 8, para a base 16. Então, eu vou primeiro converter ele para a base 2. Como ele está na base 8, cada numeral vai ser representado por 3 algarismos. Né? Então, o 3 é 011, o 1 é 001, o 7 é 111 e o 4 é 100. O próximo passo é pegar esses zeros e uns e reorganizá-los de 4 em 4, sempre da direita para a esquerda, como eu já falei para vocês, senão vai dar erro, vai ficar diferente. Então, convertendo, fazendo essa divisão novamente, eu tenho uma nova conversão que, no caso, simples demais, vai ficar 6,7C na base 16. Ok? Então, é só uma questão de reorganizar. Converte para a base 2. Se tiver na base 16, ele vai estar com 4 algarismos. E eu quiser passar para a base 8, é só reorganizar de 3 em 3. Certo? Então, é o mesmo processo. Então, vamos aqui fazer alguns exercícios para fixar esses conceitos. Então, eu tenho 2, 5, 4, está na base 8. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o algarismo 2, o algarismo 5, o algarismo 4, separadamente, e vou representá-los com 3 algarismos cada um. Para fazer essas conversões, eu vou precisar das duas tabelas. Então, vou precisar da tabela entre a base 8 e a base 2, e a tabela entre a base 2 e a base 16. Então, vamos lá. Primeiro, o 2. 2 está aqui, 0, 1, 0. O 5, 1, 0, 1. E o 4 é 1, 0, 0.
Então, pronto. Fiz aqui a minha conversão para a base 2. Agora, eu vou organizar esses caras da direita para a esquerda de 4 em 4. Então, o primeiro número vai ser 1100, o segundo vai ser 1010 e o último vai ser 0, que não vai ser representado porque está à esquerda. Tá? Então, fazendo essa reorganização, eu vou ter a correspondência de 254 na base 8 com AC na base 16. Tá? Entenderam que o 0 não foi representado aqui porque é não significativo, certo? Ah, mas poderia, estaria errado? Não, não estaria. Você só está colocando algo que é desnecessário. Base 16, vou converter para base 8. Então, o que eu faço agora? Eu vou pegar cada numeral dele na base 16 e vou representar por 4 símbolos, né, zeros e 1, de acordo com a tabelinha aqui no centro do slide. Então, o 2 vai ser 0010, o E vai ser 1110, o 7 vai ser 0111 e o A vai ser 1010. Então, está aqui as correspondências que eu acabei de digitar. E reorganizando isso de 3 em 3, da direita para a esquerda, né, vai ficar da seguinte maneira: 010, 111, 001. Né? E aqui o último ficou 010. Né? Na realidade, eu já estou descartando um 0 aqui, né, à esquerda. Se vocês observarem nessa conversão, eu tenho 3, 3, 3, 3, 3, e esse 0 aqui, mais à esquerda, já foi desprezado na segunda representação. Indo então para a tabela lá superior à direita do slide, converto cada sequência binária dessa em um número na base 8, né, que vai ser, no caso, 27172. Certo? Ficou grande, né? Mas é assim mesmo. Conforme menor é a base, maior vai ser o tamanho do algarismo final. Então, aqui, fazendo agora a conversão de 3C7 na base 16 para ele na base 8, novamente, vou pegar cada número desse aqui, 3, separadamente, C e 7, botando em 4, né, bits, no caso, e depois reorganizando de 3 em 3, da direita para a esquerda, ficou agora 001, observa que um desses 1s aqui ficou no segmento mais intermediário e sobrou apenas aqui o 001, certo? Então, fazendo essa conversão, né, dele, é só vir aqui na tabela, 001 é 1, 111 é 7, 000 é 0 e 11 é 7. Então, vai ficar 1707, certo? 1707, sem nenhuma dificuldade. Muito fácil, né, pessoal? Tranquilo, é só uma questão de prática. Bom, agora, uma conversão que costuma aterrorizar os alunos. Pura besteira, porque como eu falei para vocês vão poder usar a calculadora, né, na prova, nos exercícios, sem dificuldade, então não tem que ficar com medo de fazer divisão, resto, essas coisas todas. Então é muito simples. Bom, se eu quero converter um número na base 10 para qualquer base, base 5, base 8, base 12, base 16, qualquer base, é só dividir esse número pela base sucessivamente até que o denominador seja zero. Isso é muito importante, porque a maioria dos alunos erra quando para aqui, né? Quando encontra o menor valor teórico, né? Mas não é. Eu preciso encontrar o zero aqui no denominador. Vocês vão ver que todos os nossos exercícios, exemplos, eles só param quando o denominador é igual a zero. Então, o que acontece? Eu vou dividir aqui, por exemplo, eu vou converter o número 7.126, que está na base 10, por 16. Tá? Desculpa, eu falei denominador, não. O quociente, né? O quociente tem que ser igual a zero. Perdão. O quociente tem que ser igual a zero. Então, numerador, denominador, quociente e resto. Isso mesmo. Então, vamos lá. Numerador, 7126. Vou dividir, então, pelo denominador 16. Sucessivamente, tá certo? Até que o quociente seja igual a zero. Então, eu não preciso ficar preocupado. Se eu pegar aqui 7.126 e dividir na minha calculadora por 16, vocês vão ver que vai ficar 445, vírgula alguma coisa. O que você faz? Você pega, então, 445, multiplica por 16 e vê quanto que tem a mais do que 7.126. No caso aqui,
445 vezes 16 dá 7.120, exatamente 7.120, resto 6. Você não precisa ter feito essa conta toda, né? Porque eu só vou precisar, né, do quociente e do resto. E aí eu continuo. 445 dividido por 16 vai dar 27, alguma coisa. Então, se eu multiplicar 27 por 16, subtrair esse valor de 445, vocês vão ver que vai dar 13. Então, é uma conta muito fácil de fazer com o apoio da calculadora, sendo que o mais importante é que, como eu falei, você vai fazendo essa divisão sucessiva, né? Quer dizer, dividir 7.126 por 16, encontrei 445, dividir por 16 de novo, encontrei 27, resto 11, dividir por 16, resto 13, perdão, dividir novamente por 16, encontrei 1, resto 1, dividir novamente por 16 dá 0, resto 1. Tá certo? Eu estou dividindo 1 por 16. Observem que essa operação só para quando o quociente é igual a 0, certo? O denominador é sempre a base que eu desejo e o numerador ele começa com o número que eu quero converter, o número na base 10 que eu quero converter, certo? E eu vou sucessivamente com ele até que ele chegue a 1, no caso. Tá certo? Ou 0, depende, né? Que se for 0 vai dar a mesma coisa. 16 vezes 0, 0 para 0, 0. Né? Então, vamos ver alguns exemplos assim. Então, nesse caso, fiz a operação de divisão e o número correspondente, né, o meu resultado, ele é formado através dos restos. Observem a coloração. Né? Eu tenho aqui ó, 1B, 13 é correspondente na tabela hexadecimal a B, né? O 11, a D, perdão, né? O 11 foi correspondente a B, né? O A é a 10, B a 11, né? O C a 12, o D, no caso, a 13 e o 6. Então, essa é o principal erro, né, que a maioria de nós comete quando vai fazer essa conversão. É de não lembrar se os restos são pegos de cima para baixo ou de baixo para cima, é sempre de baixo para cima, né? Então, vamos ver aqui alguns exemplos para a gente fixar. Então, novamente aí, desculpe o ato falho lá, né? Isso é muito ruim para fixação, mas então tá lá. O meu numerador vai ser o número que eu quero converter, o denominador é a base para a qual eu quero converter, e eu vou fazer essa divisão sucessivamente até que o meu quociente seja igual a 0, certo? Então tá aqui, 3,964, divido por 8, vai dar 495, resto 4. Divido de novo, 495 por 8 vai dar 61, resto 7. Divido 61 por 8 vai dar 7, resto 5. Ah, professor, mas acontece que 7 é menor do que 8, não posso dividir. Pode sim, é a condição, que o quociente seja igual a 0. Então, 0 vezes 8, 0, para 7, 7. Então, agora eu terminei. Agora sim, como é que eu monto o número convertido? De baixo para cima. Então, restos 7, 5, 7, 4. Certo? Com isso eu monto o meu número na base desejada, que no caso foi a base 8. O segundo algarismo, eu quero converter 45 para a base 2. Né? Então, o que eu faço? Eu vou pegar 45, vou dividir por 2, vai dar 22, que dá 44, né, no caso. Resto 1. Divido 22 novamente por 2, dá 11, resto 0. Divido 11 por 2, perdão, dá 5, resto 1. 2 vezes 5, 10, resto 1. Divido novamente por 2, 5 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4, para 5, 1. Divido mais uma vez por 2, dá 1. 1 vezes 2, 2 para 2, nada. E eu não posso parar, porque o meu quociente ainda não é 0. Então, divido 1 por 2, vai dar 0. 0 vezes 2, 0. Para 1, 1. Terminei. Pego, então, os restos de baixo para cima. 1, 0, 1, 1, 0, 1. Ok? Muito bom fazer isso aqui em papel quadriculado. Fazer assim, sem pauta, é muito difícil. 2754, quero converter para a base 16. Então, eu vou dividir o número na base 10 pela base desejada, sucessivamente até que o quociente seja 0. Então, 2754, eu vou fazer aqui até na calculadora, só para vocês entenderem o meu ponto de vista. Né? Vamos lá, 2754 dividido por 16, então na calculadora deu 172,25. Então, eu venho aqui, ó, 172 vezes 16 é igual
2752. Então, 2752, 2754 menos 2752 é 2, que é o resto. Então pronto, já matei, não preciso fazer essa conta toda. Então eu já sei que o quociente aqui é 172 e que o resto é 2, que é tudo que eu preciso. E aí eu continuo fazendo as contas, né? Quer dizer, agora 172 dividido por 16 dá 10,75. Então vou pegar só a parte inteira, 10. 10 vezes 16, 160. Né? 160 para 172, 12. Está aqui o meu resto. O resto é 12, certo? Então, vou assim sucessivamente. Ó. 10 dividido por 16 agora, dá 0. 0 vezes 16, 0. Para 10, 10. Então, com isso, eu já finalizo, né, a minha conversão. Né? Lembrando que, como eu estou convertendo para a base 16, então os numerais 10 e 12 têm um correspondente em letra, que no caso 10 é A, e o C, o 12 é o C, né? A é 10, B é 11, C 12, D 13, E 14 e F 15. Ok, pessoal? Parece confuso, mas é muito simples, é só uma questão de prática. É só praticar, usem a calculadora, que vocês vão poder usar a calculadora, né, na prova, nos exercícios. Então usem a calculadora porque facilita, fica bastante rápido o processo todo. Certo? Bom, então esses exercícios aí eu estou deixando para vocês fazerem, estou colocando já as respostas do lado, que aí você já tem como saber se está certo ou está errado. E nós vamos, na sala de aula, fazer uma dinâmica com esses exercícios. Nós vamos usar uma técnica chamada peer instruction. Vou dividir a turma em grupos ou trios, né, dependendo do tamanho da turma, e vocês vão fazer uma competição com tempo, né, para resolver essas questões. Naturalmente, aqueles que já trouxerem tudo resolvido e resolverem isso lá na frente para os demais colegas vão ser pontuados, vão ganhar pontuação que vai ser somada com as notas de prova de vocês. Então, uma coisa importante nas metodologias ativas é que você não tem que ter vergonha de fazer o que o professor pede, porque você vai ser remunerado por isso, você vai ser premiado por isso. Essa é a grande vantagem, você tem uma justificativa. Se você não fizer isso, vai ser que nem o filme, né? Vai ficar com nota baixa desnecessariamente, já que você é um bom aluno e quer aprender aquilo que a gente está sendo pago para ensinar para vocês. Tá ok, pessoal? Então, um grande abraço, espero vê-los aí em breve numa próxima ocasião. Tá ok? Até a próxima.